2, 1. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, eu sou Luiz Maia, do meu lado o professor Luiz Kerli. Nós somos os responsáveis pela disciplina Economia de Empresas, mas que nessa última semana vai ganhar a ênfase na economia comportamental. Não é isso, Kerli? Quer dar uma palavrinha para começarmos? Sim, isso mesmo. Se lembrar a todos que estamos na última semana, quem diria, né? É isso Ah, aí. passou bem rápido, né? A gente estava começando um dia desses sem saber para onde o curso ia. De alguma forma, a gente não sabe exatamente, vai saber depois que fizermos a avaliação final, mas a gente já aprendeu algumas coisas, já pelo menos já aprendeu o, pelo menos a parte da rotina. A gente já tem essa rotina de estar todas as terças, quartas, sextas e no fim de semana fazendo as discussões e minha e de Luiz e as correções, preparação de listas, quer dizer, isso virou uma rotina que vai terminar, se lembrar que vamos terminar nessa 10ª semana o curso e com um certo prazer dizer que vimos todo o programa, então, se fizermos essa parte da economia comportamental, teremos visto as 5 partes do programa, a saber, economia como uma função de produção, economia com os custos de produção, problema do agente principal, a questão de recursos e capacitações dinâmicas, e agora o quinto tópico, que é essa de economia comportamental, que está dividido em 2 partes, 2 aulas, dois vídeos, né? E o nosso encontro é síncrono na sexta-feira próxima. Beleza. Acho que a gente já falamos isso várias vezes. Eu e Luiz Maia somos provavelmente no nosso departamento e, consequentemente, em toda a universidade, as pessoas mais interessadas em economia comportamental. Luiz vem oferecendo um curso em inglês na graduação, usando as ideias de economia comportamental, já deve ter oferecido aí umas 3 vezes. Ofereceu já um curso em um desses encontros de estudantes. Eu também já ofereci um curso de economia comportamental aplicada a questões de saúde, e é um ponto de conversas mais ou menos constantes, minha e de Luiz Maia, questões de economia comportamental. Pronto. Agora estamos com esse grande desafio de reunir ou de resumir em 2 vídeos as ideias desse mundo que é economia comportamental. A gente sabe que o que vai ficar de fora talvez seja muito mais do que o que a gente vai poder apresentar. Mas a nossa ideia vai ser que centrasse no, na construção, nas ideias, mostrar como foi criada, digamos assim, a economia comportamental, chegar aos seus modelos mais importantes e a pelo menos 2 de suas grandes aplicações, que são a aplicação na parte de nudging, que vocês vão ver no decorrer da aula exatamente do que se trata, que traduzindo ao pé da letra seria uma espécie de um empurrão, um empurrãozinho na direção correta, e também uma parte de economia comportamental aplicada à área de ética, que é uma área que essa eu não vejo praticamente ninguém interessado, mas só vejo nos livros e nos artigos de economia comportamental, e Luiz Maia, que se interessou por essa parte, e, portanto, vamos terminar o curso com essa parte de economia comportamental e ética, essa ligação, comportamento ético. Beleza. Então, vamos em frente, que tem muito material e o tempo é curto. E vamos Beleza. começar agora o primeiro vídeo. Maravilha, meu amigo. Então, eu acho que a gente deve começar com uma definição bem clara da economia comportamental como sendo uma proposta muito revolucionária, né, de rompimento com alguns dos pressupostos mais caros, mais valorizados dentro da teoria econômica. Então, a gente vai começar aqui com uma descrição do que é a economia comportamental. É um pouco longa, mas eu acho que ela é bastante completa e acaba tendo uma visão geral sobre o que esse campo traz
seja para a gestão de negócios, né, seja para a economia de empresas, seja para a vida da sociedade de maneira em geral, né? Tá, então vem aqui a expressão. Segundo a economia comportamental, as pessoas nem sempre são indivíduos egoístas e calculistas, com preferências estáveis e bem definidas, de modo que muitas de nossas escolhas não são resultado de deliberação cuidadosa. Então, isso aqui é, de fato, um elemento muito claro de rompimento com pressupostos por muito tempo assumidos como inquestionáveis dentro da teoria econômica convencional. E aí Ô, vem a Luiz, acho que proposta. seria bom enfatizar, eu acho que seria bom enfatizar que é uma definição um pouco pelo contrário. A gente está dizendo que a economia comportamental é, ou pelo menos que o consumidor, né, economia comportamental, não é como ele é visto na economia, digamos, chamada de tradicional, economia. Sei, tá, na economia tradicional, tá. Então, É, a gente está definindo um pouco o consumidor pelo anverso, ele é o oposto do que ele não é, o que a economia convencional diz que ele é. É uma definição curiosa que está definindo pelo inverso, mas tá bom. não, mas essa é aquela primeira trechinho da definição. Sim, claro, precisamos Agora, complementar. então comece dizendo aquilo que não é, né? A que se opõe. E aí vem dizendo Uhum. assim: ao invés daquela visão, nosso Isso. pensamento tende a sofrer com conhecimento e cognição insuficientes. Opa, eu vi isso lá na racionalidade limitada, lá do Simon. Ao ser submetido à incerteza, com frequência, né, nas decisões cotidianas, e a ser impactado de modo significativo pelo contexto em que se dá a tomada de decisão. Então, eles vão mais adiante, fala, olha, nós somos inconscientemente Ô influenciados. Luiz, eu aconselharia fortemente a trocar a palavra sofrer por impactado, alguma coisa desse tipo, porque sofrer é uma palavra carregada, entendeu? Em vez disso, o nosso pensamento é impactado pelo conhecimento e conhecimentos suficientes, né? É, então, em vez Isso. disso, nosso pensamento tende a ser É, impactado impactado. Isso. com Pelo. conhecimento e cognição insuficientes, ao ser Uhum. submetido à incerteza com frequência e ser impactado, mais uma vez, de modo significativo pelo contexto das decisões. Certo. Aí ele começa a trazer mais elementos psicológicos, sentimentais Uhum. para esse contexto. Então, ele vem dizendo assim: nós somos inconscientemente influenciados por informação imediatamente disponível na memória. Então, nem todas as nossas memórias têm a nossa preferência. Às vezes, a gente vai buscar com alguma frequência uma memória muito específica. Somos influenciados por sentimentos gerados automaticamente, né? Então, embora queiramos tomar decisões racionais, muitas vezes o sentimento aflora e acaba influenciando a nossa análise e o nosso juízo, e por informações mais evidentes ao nosso redor. Nós ainda vivemos no momento, no sentido em que resistimos a mudanças, somos pouco capazes de prever preferências futuras, como é que eu me avaliarei no futuro, tendo Isso. feito essa escolha hoje. Somos suscetíveis a memórias distorcidas e somos afetados por estados psicológicos e emocionais. Então, É. aqui, ele traz um elemento emocional, sentimental, bem psicologia humana para a tomada de decisão, não é isso? Eu acho que fez um belo resumo dos chamados vieses, né? Vieses comportamentais. Quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha aquele monte de vieses que a gente sabe, né? Vieses que ele tá descrevendo aí com palavras, mas que a gente tem experimentos sobre isso que mostra que realmente tudo isso, né? E as informações que estão disponíveis no ambiente, o, o sentimento de perda que se sobrepõe ao sentimento de ganho. Beleza, eu acho que deve continuar. Tá muito esclarecedor isso Excelente. aí. Pois é, aí se você ainda acha que isso é pouco, eles vão adiante. Por fim,
somos animais sociais, com preferências sociais, preferências coletivas, como as expressas na forma de confiança, confiança na coletividade, confiança nos nossos grupos sociais, altruísmo, nos importar em fazer bem a outros, ainda que aquilo não tenha ganho diretos para nós, reciprocidade, né, a ideia de você buscar um certo senso de justiça, de alguma forma favorecer aqueles que nos favorecem, e nós temos um desejo por coerência pessoal e um apreço por normas sociais. Então, essa maravilha desse painel é oferecido por um pesquisador chamado Sampson, que é um dos autores do Guia de Economia Comportamental, uma obra escrita em inglês, mas traduzida para português, e que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, em que contexto que essa obra é especialmente interessante. Então, Kelly, eu acho que assim, a gente começa essa explicação mostrando todos os aspectos a partir dos quais um monte de estudos vêm sendo feitos e a gente vem tentando entender como que as organizações precisam se adaptar a essas novas realidades, a esse reconhecimento de fatos sobre a psicologia humana, não apenas as empresas, mas organizações de toda natureza, políticas públicas e assim por diante. Então, é como se a gente Eu, tivesse uma proposta de revisão de inúmeras abordagens das ciências sociais. exatamente. Eu acho que um ponto aí deveria ser enfatizado olha, a gente está agora um pouco, né, eu não digo que abandonando completamente, mas está modificando completamente as premissas de comportamento do consumidor. Aquele consumidor hiperracional, que não tem por que a gente está insistindo nele aqui, mas quem estava falando dele no primeiro capítulo, e os alunos de micro estão acostumados ao tempo todo, e todo mundo que foi obrigado, mesmo em introdução à economia, via esse consumidor hiperracional, está sendo deixado de lado. E está entrando agora um novo consumidor que tem sentimentos. Tá? Então, veja que tem viéses cognitivos e que são viéses cognitivos previsíveis. Porque se fosse aleatório, meu filho, não tinha por que estar estudando isso, não. Danou-se pronto. Mas como eles são previsíveis, isso pode ser um elemento muito importante, sem dúvida nenhuma, e a gente vai mostrar aqui que são para marketing. Marketing faz muito tempo que sabe que os consumidores não têm aquelas características e explora esses vieses nos consumidores. Mas pensa também no nosso caso da economia de empresa, que a gente está interessado mesmo em economia de empresa. Pensa quem trabalha, que seja o executivo, segundo a teoria de TIS, ou que seja de uma abordagem mais ampla do empresário escriteriano. O fato é que quem trabalha em desenvolvimento, quem trabalha nas na capacitação dinâmica das empresas, tem que estar o tempo todo consciente do exterior. Então, se você hoje sabe que no seu exterior tem um consumidor que é muito diferente do consumidor que você imaginava que existia tempos atrás, então certamente o seu papel de desenvolvedor de capacitação dinâmica está alterado, porque você agora não espera ter um ambiente externo de empresas e de consumidores, e eu estou me referindo agora no fato de consumidores, que se comportam daquela maneira que a gente estudou durante muitos anos. Agora, você tem que se preparar para competir num ambiente em que as empresas estão mudando e que também os consumidores não são mais aquele pacote bem determinado de comportamento. Você agora está mais complicado para o seu ambiente externo está mais complicado. Você tem que se preparar também. Estou falando aqui na aplicação direta em economia de empresa, no caso de capacitações dinâmicas, mas eu poderia dar exemplo disso, por exemplo, no custo de transação também. Os custos de transação se veem alterados enormemente com esse comportamento diferenciado do consumidor. Beleza, Luiz? Pois é, Kelly, e assim, eu acho que com essas explicações e com essa definição bem ampla,
a gente não pode seguir adiante sem falar de onde que ele veio. E aqui a gente tem 3 obras que mostram esse grau de influência da economia comportamental, e, em particular, com esse livro da esquerda, que está chamando aí, ó, Guia de Economia Comportamental e Experimental, a gente reitera que essa descrição bem ampla da economia comportamental que a gente fez vem exatamente do artigo de abertura desse livro. Tá? Então, esse é um livro gratuito, traduzido com autorização dos autores originais, que é divulgado no mundo inteiro, né? É disponível para pesquisadores e estudantes no mundo inteiro, e que aqui no Brasil essas 2 pesquisadoras, Flávia Ávila e Ana Maria Bianchi, todas 2 já com algum grau de celebridade aí na academia. Ana Maria Bianchi, por ser uma pesquisadora da filosofia e da metodologia da ciência econômica, a Flávia Ávila, que acabou aparecendo um pouco mais em comerciais e, de alguma forma, vendendo oficinas e cursos para tentar preparar os nossos gestores para essa realidade. O segundo livro que é bom mencionar também é esse relatório anual do Banco Mundial, que fala sobre mente, sociedade e comportamento. Então, ele vem trazer para o contexto de desenho de políticas públicas a importância de entender este ser humano, né? Esse ser humano visto de uma maneira mais completa, menos minimalista ou simplista, como era aquela que vinha sendo utilizada pela teoria econômica convencional. E só para ilustrar aqui como que é amplo o impacto desses estudos, a gente tem até um livro também disponível gratuitamente na internet, mostrando como que o conhecimento de certas regularidades no raciocínio humano, que, portanto, independem da cultura regional, local ou nacional, ou até mesmo da formação dessas pessoas, a gente vai, de alguma forma, conhecendo um pouco mais o funcionamento do cérebro, a gente tem até elementos para educar melhor nossos filhos, para torná-los pessoas mais seguras de si, mais capazes de entender suas emoções e assim por diante. Uma última referência de leitura, a gente aqui não está ganhando comissão, né, Kelly, para oferecer tantos Uhum. livros, mas é um livro que foi lançado recentemente por um pesquisador que fala assim: bom, o que que a pandemia impacta a vida das pessoas e por que que as pessoas não estão se dando conta de que o que aconteceu não vai ter uma volta. A gente vai ter uma espécie de um novo normal, novas condições, mas ele discute com muita clareza por que que as pessoas insistem em ficar depositando suas esperanças numa vacina que supostamente daqui a 2 ou 3 meses, e já vão aí 6 ou 8 meses que a gente escuta, esses 2 ou 3 meses, resolveria todo o nosso problema, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso é que o impacto desse novo conhecimento, ele é muito amplo em todas as ciências sociais, não apenas na economia, na administração, mas também no desenho de políticas públicas, na sociologia e tudo mais. Vamos começar com alguns exemplos infames, que de alguma Ô, Luiz, forma. só voltando para aquele livro, para esse livro voltado para Convida. Eu estava falando com uns colegas, amigos meus, colegas antigos da engenharia, e a minha tese era o seguinte: nós, a nossa geração, nunca mais nos livraremos das máscaras, nunca mais. Nós vamos usar máscara daqui. Talvez quando morrermos não precisa mais botar a máscara no caixão. É, Mas daqui para lá, vai para o cinema de máscara, vai para futebol de máscara, para ver futebol, não para jogar, claro, para ver futebol. Onde tiver aglomeração, as pessoas com mais de 50, mais de 60, seguramente vão ter que usar máscara. Então, é uma realidade completamente nova que já existia na Ásia. Na Ásia, no Japão, é uma coisa super comum. Você vê, né, nos trens, no lugar, as pessoas todas de máscara e tal. E a gente vai, digamos, esse é só um aspecto, digamos, comportamental dessa nova realidade. Mas seguramente a economia como um todo e as empresas serão enormemente afetadas. A gente sabe que o trabalho home office
seguramente nunca mais vai voltar àquela posição que tinha anterior, como algo que você fazia quando estava doente ou quando precisava ter descansar uns dias em casa, ou quando a mulher tinha filhos, e tal. Como também eu estou apostando que nós, professores, não voltaremos nunca mais àqueles cursos 100% presenciais. A nossa aposta é que vai haver uma nova combinação do tipo que ninguém sabe, mas pode fazer suas apostas, do tipo X% de aulas obrigatoriamente presenciais e Y% de aulas virtuais. Então, a gente está vendo que tem realmente uma nova realidade e nós todos e as empresas, que então é um curso de economia de empresas, tem que se preparar para essa nova realidade. E a economia comportamental pode ajudar a, a compreender essas mudanças, ou muitas das mudanças que as empresas vão enfrentar, na minha opinião. Com certeza. Esse livro faz bem isso, sabe, Kerr? Ele vai tentando falar assim: bom, vamos pensar sobre a questão orçamentária. O que que mudou, de que maneira que a gente vai precisar se adaptar. Vamos pensar sobre as práticas de reuniões dentro de empresas, o que que mudou, Isso. como que uma reunião online precisa estar atenta a aspectos específicos comportamentais que não aconteciam quando você tinha aquela mesma reunião presencial dentro da empresa. Então, esse trabalho que o pesquisador aí, o Gleb Sipurski, fez é realmente de muito boa qualidade em repensar um grande número de circunstâncias dentro das organizações que precisa de adaptação. Mas vamos tomar aqui como partida alguns exemplos que ficaram muito famosos, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a contracapa de uma das revistas mais importantes da economia no mundo, né, que é a revista The Economist. Então, até algum tempo atrás, você, ao ver a contracapa, né, o verso da capa da revista, você tinha lá as opções de compra, assinatura da revista, né? Então, se você quisesse fazer uma assinatura apenas digital da revista, você pagaria $59 por ano. Se você quisesse receber a revista fisicamente na sua casa e também ter acesso à versão online, você pagaria $125 por ano. Agora, esse valor de 125 é o mesmo que você teria que pagar se apenas tivesse acesso à versão impressa. Então, pesquisadores da área da economia comportamental observaram isso e falaram: bom, espera aí, eu preciso entender o que a The Economist está pensando ao fazer essa proposta em que a versão impressa ou a versão impressa mais a versão digital tem o mesmo valor. A propósito, enquanto esta proposta vigorava, né, enquanto este perfil de proposta vigorava, 84% das pessoas buscavam a versão impressa mais web. Afinal de contas, ela tem o mesmo preço ali do que apenas a versão impressa. No entanto, depois que foi feita uma consulta de pesquisadores da economia comportamental à revista The Economist, e que ela começou a ver, sei lá, como que nós vamos nos posicionar em relação a isso, a primeira reação foi falar assim: bom, isso aqui pode gerar alguma implicação jurídica. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa oferta da versão impressa, apenas por $125. Então, eles apenas eliminaram uma opção que ninguém usava, ninguém escolhia aquela opção. O resultado é que eles tiveram uma profunda mudança no comportamento das pessoas. Quando apresentados a apenas duas alternativas, a versão web por 59 ou a versão impressa mais web por 125, as escolhas a partir daquele momento passaram a ser profundamente dominadas pela escolha mais barata. Então, o que a gente está vendo aqui é que uma terceira opção, supostamente que não interessava a ninguém, afeta profundamente a escolha entre A e C, né? Então, se você quisesse listar aí a primeira opção A, a segunda B e a terceira C, a existência de B altera profundamente o posicionamento entre A e C. Na versão anterior, Luiz, eu comentaria o seguinte para os alunos: veja, o irracionalidade do consumidor. A gente está falando de bens. Uma assinatura web é um bem, impressa é um bem, impressa mais web é um bem. Isso tudo é bem. Ora,
Se você tem uma cesta, a impressa mais web, que é uma cesta de bens maior do que a cesta somente impressa, você tem mais. Então, você deveria, sem dúvida nenhuma, na presença de impressa por 125 e impressa mais web por 125, você deveria esperar que ninguém escolheria a impressa. Não é? Um consumidor racional jamais deveria escolher a impressa. Se você dissesse, ó, você tem um ticket para comer na universidade, almoço e janta por 10 e somente almoço por 10, ninguém deveria, mas mesmo as pessoas que não vão jantar, que não jantam, que não gostam de jantar, não há por que ela não escolher almoço e janta, porque ela paga exatamente o mesmo preço pelas duas coisas. Então, é irracional, nesse caso, a escolha da versão impressa somente. Mas o que a experiência mostrou é que os consumidores não se comportam como a teoria diz. Muitos deles escolhiam a versão impressa somente. Né? É Uhum. como você escolher o ticket. Você pode comprar o ticket de almoço e janta por 10 ou o ticket de almoço por 10. Não, não, eu só quero o ticket de almoço mesmo. Bom, aí tá. É. Pois é. Agora, o fato é que a gente tem, nesse caso, além de evidências de um comportamento diferente daquele que previa a racionalidade convencional, a gente tem violação de outros pressupostos da teoria econômica, né, de que a preferência entre duas opções não se alteraria quando eu te apresento uma terceira opção. Então, a sua escolha entre A e B não deveria ser impactada pela existência de C. E aqui é isso que acontece, né? Então, esse tipo de constatação mostra que a racionalidade efetiva, real do ser humano não é aquela racionalidade pura e que o próprio Dan Ariely, né, que é um pesquisador famoso da Universidade de Duke, alguém que a gente vai até ver num vídeo complementar dessa semana, nós vamos ver se colocamos lá algum material dele, né, Kerry? Autor É, de muitos livros, inclusive, estou mostrando só um dos livros que eu gosto mais dele, esse aqui, tem um título provocador, como quase tudo que ele escreve, né? O primeiro livro é, que eu me lembro que eu comprei chamava-se A Irracionalidade Previsível, né? é. Era Sobe um pouquinho o livro, por favor. Sobe um... previsivelmente irracional. E esse livro aqui chama-se A Honesta Verdade acerca da desonestidade, onde ele Justamente. mostra a grande tendência nossa a ser desonesto. É um belo livro sobre comportamento, sobre o verdadeiro comportamento do consumidor. Beleza. Por É, exemplo, vou só esse dizer, livro deixa eu, até deixa eu, virou filme, sabe, Kelly? Ele está foi, né? disponível no Netflix, a pessoa pode assistir, se procurar no Netflix Sabe? vai encontrar. Beleza. Por exemplo, ele mostra num dos vários estudos que tem aí no livro, estou me lembrando um dos muitos aqui de cabeça, que pessoas que vestem, ele fez um experimento onde pessoas vestiam roupas declaradamente, sabidamente falsificadas. Alunos de grande universidade americana. E as pessoas que vestiam esse tipo de roupa tinham um comportamento moral, não estou falando nada muito grave, gravíssimo, não, mas um comportamento moral diferenciado daqueles que não vestiam. E olhe que as roupas foram distribuídas aleatoriamente. Você podia dizer, claro, a pessoa que compra isso já tem um certo. Não, não, não. É, de, sendo distribuídas, mesmo distribuídas aleatoriamente, eu não me lembro com detalhe do experimento, o fato de estar com uma roupa reconhecidamente fake, um pouco que tornava a pessoa mais permissiva, mais fácil de aceitar um comportamento menos justificável do ponto de vista ético. Estou dizendo um dos muitos e muitos e muitos casos que estão nesse livro aqui, do livro que Luiz está informando que tem um filme na Netflix. Beleza, Luiz? Pois é, e esse Denarielli, ele vai nos provocar. Então ele vem falando assim: quantas vezes
que cada um de nós comemos demais nos últimos 30 dias? Quantas vezes que a gente leu ou respondeu o WhatsApp enquanto dirigia? Quantas vezes que a gente procrastinou quando deveria resolver um problema ou atuar em algum tipo de projeto e a gente ficou sempre postergando? Então, ele faz uma série de perguntas incômodas, que se você for honestamente olhar para si, vai falar, poxa, realmente, hein, eu tomo muitas decisões que não são assim tão racionais, né? Quantas vezes que eu tomo remédio sem uma receita médica, toda vez que eu, sei lá, quantas vezes eu administro mal o meu tempo, eu acabo indo dormir tarde demais, e acabo me arrependendo no dia seguinte. Então, Luiz, aparentemente, eu só não digo que eu cometi todas para não ficar muito evidente a minha psicologia. Mas eu diria, tire 5 daí que eu cometi todas nos últimos 30 dias. Então, nós somos muito, muito menos racionais do que a gente pensa. Muito, isso eu estou completamente convencido. E você também, a estudar com economia certeza. comportamental. Não, e o curioso é que, assim, a gente não está aqui, mais uma vez, a gente não está aqui para jogar para baixo ou para só apontar defeitos do cérebro humano. A gente está Pelo aqui para contrário. entender o juízo humano. Né? Porque pior do que ter um cérebro sujeito a tantos deslizes é desconhecer esse fato. Né? Se a gente Isso. conhece esse fato, a gente pode, de alguma forma, pelo menos, realizar uma autocrítica, uma certa modéstia, uma certa humildade diante de posicionamentos que a gente sabe que está suscetível a estar equivocado, né? Tá, Por então, mas exemplo, no caso bem Luiz, no caso da economia dos serviços médicos, um fato extremamente comum é que as pessoas gastam, às vezes em dinheiro, e às vezes, quando não gasta de dinheiro, gasta em coisa importantíssima como tempo e bem-estar, para obter receitas, obter diagnósticos e tudo, que depois se vê que um grande, grande número, um percentual absurdo, simplesmente não é seguido nada, as pessoas não tomam os remédios, não fazem os tratamentos, ou fazem de uma maneira completamente parcial, que sem grandes feios e tal. Então, quer dizer, isso tem nada, isso tem um grau de racionalidade muito grande. E a gente saber disso não é demérito nenhum, não. A gente ter consciência de que nós somos assim só faz dizer o seguinte: pô, eu tenho que desenvolver alguns mecanismos que me ajudem a não me comportar do jeito dessa maneira. E a gente vai terminar esse curso conhecendo bastante de um tipo de ajuda chamado nudges, que depois veremos com cuidado. Então, em vez da economia comportamental servir para, digamos assim, criar uma imagem negativa nossa, não. Simplesmente uma imagem realista nossa e com o outro lado do cérebro, assim, essa parte racional, que pode não servir para conduzir completamente meu raciocínio, meu comportamento, mas pode servir muito bem para que eu seja inteligente o suficiente para criar mecanismos para me ajudar a me comportar de uma maneira mais próxima do que eu gostaria de fazê-lo. é, pois é, e olha só, Kelly, nesse contexto que nós estamos, né, com essas descobertas que a gente está fazendo a cada dia sobre essas regularidades e esses pequenos deslizes e falhas cognitivas, tendências cognitivas que nós temos aqui uma seleção de 4 livros, mas é uma seleção até pequena, de ganhadores de Muito. prêmio Nobel, publicando livros de divulgação científica que se tornaram rapidamente best-sellers, né, dos mais vendidos. A gente vai falar até daqui a pouquinho mais cuidadosamente sobre esse livro aqui do Daniel Kahneman, um livro que mantém-se como campeão de vendas na lista dos mais vendidos aqui no Brasil há mais de um ano, né? E cada uma dessas obras tem um profundo impacto, não apenas sobre a maneira como a gente pensa as pessoas em geral, mas como a gente pensa o comportamento das empresas em relação aos seus clientes, das empresas em relação aos seus próprios funcionários. E é sempre interessante a gente lembrar, Kelly, que tudo isso é uma abordagem profundamente experimentalista, né? É Uhum. tudo
não se trata apenas de buscar conceitos novos, revolucionários, modelos que vão ser testados na prática em seguida. É o contrário. É a partir de observação criteriosa, sistemática, às vezes com o desenho de experimentos e a sua realização, é que a gente vai documentar, registrar e, de alguma forma, constituir esse conhecimento. Seja sobre como as pessoas se comportam, seja como as pessoas se veem, né? A gente tem aqui o último caso, o livro escrito pelo George Akerlof, que também é um ganhador de prêmio Nobel, e Rachel Crenton, o livro Economia da Identidade, que é também um livro extraordinário, não é, Kelly? Eu acho que Eu você aí gosto leu muito pouco, desse. com certeza. Eu Qual gosto deles que muito desse. você, qual deles que você se divertiu mais desses quatro aqui? Ó, o Rápido e Devagar eu não me diverti, porque eu não achava um livro fácil e não entendo como esse livro está 50 e tantas semanas 80 e tantas semanas na lista do mais vendido da Veja. Não é um livro de leitura fácil. O Nudge não é um livro de diversão, porque mas é um livro interessante, dando as ideias, mas sempre com bom humor do Thaler. Economia da Identidade, eu também. Esse livro tem umas coisas muito boas sobre. Eu me lembro muito bem a parte de identidade no Exército, nas forças militares, qual é o papel da identidade mas muito bom também a parte de identidade nas empresas, muito bom para a economia de empresa. Eu diria que eu me divirto mesmo com os livros do Dan Ariely, mas desses quatro aí eu me diverti muito mais com Misbehaving, com as histórias, às vezes histórias mirabolantes do Thaler. Quem viu um filme famoso aí sobre a crise de 2007, nesse filme, não é um documentário, é um filme de ficção, mas que o Thaler, com o bom humor dele, aparece lá no livro. Está lembrado desse filme, Luiz? Tô sim, é o filme A sobre a crise financeira. Crise Financeira de 2007, um grande filme, por sinal, e que o É, Thaler aparece lá no livro. Então, o Thaler realmente é conhecido pelo humor mordaz. Basta dizer o seguinte, ó, ele e outro ganhador do prêmio Nobel, um prêmio Nobel de Finanças muito, muito, muito importante, dos mais importantes, eles, claro, quando o Thaler começou com essas ideias, era tido como um excêntrico, pelo menos, como um maluco. E o Schiller que desenvolveu dessas ideias na área de economia, finanças comportamentais também. Mas não deu outra. Tempos depois, agora já recentemente, o Thaler ganhou o prêmio Nobel, o Schiller ganhou o prêmio Nobel, e o Thaler foi eleito presidente da Associação Americana dos Economistas, que nos Estados Unidos é uma associação muito, muito prestigiosa. E no dia da formatura, estou contando só uma das histórias que Thaler conta, ele, ao ser anunciado presidente, olhou para o Chile e falou: Chile, agora vou ler traduzindo para Pernambuco. Chile, os doidos agora estão tomando conta da Tamarineira. Então, tá dizendo, ele e o Chile agora estavam tomando conta da Associação Americana de Economistas. E disse a frase: pronto, Chile, nós agora, os doidos, estamos tomando conta da Tamarineira. Pronto. Então, então pronto, está respondido. O Tala é o mais é o que me divertia mais dos quatro ao ler. pois é, o filme que ele aparece, em inglês chama The Big Short, e eu acho que em português chama A Grande Aposta. Mas Grande aí ele aposta. aparece, explica um pouquinho como que as pessoas acabaram sendo um pouco induzidas a cometer muitos erros nas suas decisões financeiras. Eu acho também, Kelly, que a gente, nesse papel de difundir e levar um conhecimento relativamente novo para esse grupo de administradores e economistas que nós temos na disciplina, é também a gente resgatar e entender que essas teorias têm raízes muito profundas e vão lá para o pai da economia, né? Vão lá para 2,5 séculos atrás. A gente está falando do Adam Smith, aquele que escreveu A Riqueza das Nações e aquele que também escreveu A Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então, aqui tem uma frase emblemática dele que ele mostra a sua valorização, seu reconhecimento do papel da empatia, né?
da capacidade de se colocar na posição de outros dentro de uma leitura moral do comportamento humano. Então, muita gente mal informada, às vezes atribui a Adam Smith um grau de liberalismo que ele nunca teve. Ele é certamente um liberal, é um dos pais do liberalismo, mas você vai ver que ele é muito mais que isso. Ele é um pensador que estuda a natureza humana, já desde lá de 2 séculos e meio atrás. Mas como o Kerlin já antecipava lá na nossa abertura, a gente também precisa reconhecer que o marketing já usa a economia comportamental há décadas. Né? Então, a gente tem aqui mais uma obra ganhadora de best-seller, do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. E para ficar bem na fita, Kerli, olha só como ele colocou o Sim. subtítulo do trabalho dele. Como influenciar e não se deixar influenciar. Para não, Aham. não parecer que ele está só ensinando as pessoas a caixinha de maldades, né? Mas então, Uhum. ó, a gente tem aqui 6 elementos de como você, né, na palavra do próprio Cialdini, consegue conseguir do seu interlocutor a palavra sim. Então, o uso de reciprocidade, a criação de uma certa escassez artificial, que leva as pessoas a tomarem decisão por impulso, recorrer a autoridades para defender certos argumentos. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de várias formas como o marketing já havia despertado para esse papel, né, da psicologia humana e se tornado muito mais eficaz no alcance de vendas para as empresas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a lista dos best-sellers, né, dos mais vendidos do New York Times. Essa lista é acompanhada no mundo inteiro. Se um determinado livro chega aqui, ele acaba tendo propostas de ser traduzido para outros idiomas e tal. Então, aqui a gente tem um efeito, se você disser que um livro foi elencado, né, na lista entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros do New York Times, aquilo acaba potencializando um número de vendas muito grande. Então, é uma espécie de um apelo ao consenso. Poxa, se tanta gente gostou de um desses livros, eu provavelmente também devo gostar. A outra é o uso Todos do... eles vão estar escritos na capa, os traduzidos, na lista dos mais vendidos do New York Times. Não há dúvida que ele porá isso na capa. Não há dúvida. Justamente. Aquilo é um argumento de venda muito poderoso, né? Mas a gente tem aqui uma série de exemplos. Nesse próximo exemplo, uma mulher bem vestida, de sucesso, alguém admirada, e essa pessoa faz lá a sua anuência, a sua defesa de um determinado medicamento, o carisma que aquela pessoa tem impacta, Uhum. né, a decisão das pessoas, o uso de celebridades, né? Então, você não precisa sequer ter visto nunca um símbolo da cafeteria para você já saber de qual nós estamos falando, né? Ó, Então, as Luiz, pessoas... nesse caso aqui, ó, o livro do Nudge, do livro do Thaler, quem está falando o tal Thaler e o Uhum. Sunstein, Ele está falando aqui a best-seller, o quê? a best-seller é Book of the Year, a Best Book Ah, of the Year, um dos melhores livros do ano na lista do The Economist. Quer pois dizer, é. o cara não vai deixar de botar isso no livro, né? Entrou na É, lista do The Economist como um bom do livro do ano, o cara vendeu. E quando traduzia, o tradutor também vai procurar esse tipo de relação. Há 10 semanas na lista da Veja, 50 semanas na lista de mais vendido da Veja, e por aí é. vai. O argumento de, como é o argumento De vendas. de autoridade, né? De, Ah, tá. É. isso. Pois é, às vezes o apelo ao consenso, o argumento Ao de autoridade. consenso, isso, consenso, isso. É. E se a gente for elencar aqui, a gente passa 2 horas mostrando, mas então você está vendo aí Ah, uma propaganda do McDonald's dizendo: nós já vendemos mais de 247 bilhões de refeições. Poxa, se tantos bilhões de pessoas gostam de comer isso, deve ser bom. Por outro lado, a marca número 1, recomendação dos dentistas, isso é o apelo à autoridade. Então, tudo isso diz respeito, aqui no próximo exemplo, à reciprocidade, né? Então, você chega num ponto de venda, aí tem lá uma menina simpática, te oferece uma prova daquele produto,
você se sente um pouco na obrigação, se você está interessado a levar aquele tipo de produto, você vai ficar inclinada ou inclinado a comprar naquela pessoa que te ofereceu. E a questão dessas ofertas relâmpago, você só tem até tal dia para comprar, isso daí é a criação artificial de uma escassez, né? Olha, vai acabar, se você não for agora, você perde. Então, tudo isso O são pessoal de construção civil, últimas unidades à venda, sempre justamente. apela para isso. É. Agora, até as companhias aéreas estão colocando assim, Kelly, É, você faz pesquisa do seu é. assento, aí elas colocam embaixo assim, só faltam 3 lugares. Os E eu, hotéis, quando você vai procurar é, vaga nos hotéis, só tem 3 apartamentos disponíveis para esse preço, e por aí vai. então é Criando aquela escassez maneira de total. fazer você agir imediatamente, né, de tomar uma decisão, às Uhum, vezes, emocional, às vezes, uhum, na explorando fragilidades do seu cérebro para te vender um pouco mais. Ora, uhum. mas ainda não é isso não é uma coisa nova nesse curso, né. A gente, na semana passada, falou bem sobre racionalidade limitada em contraposição à escolha racional, ou aquela racionalidade pura. E a gente comentou que aquela racionalidade pura tinha na sua base um termo chamado consequencialismo, ou seja, a gente faz as escolhas porque a gente avalia, compara e, de alguma forma, consegue mensurar a totalidade das consequências de cada opção disponível. Então, isso daí é uma descrição da escolha que era muito presente na economia convencional e que não bate, na maior parte das vezes, com as circunstâncias que as pessoas se deparam na realidade, tá? Então, um decisor tipicamente pleno de conhecimento de todas as opções, com as preferências sempre definidas, ele sabe exatamente o que gosta e aquilo que não gosta. Na vida real, a gente sabe que muitas vezes a gente faz escolhas e depois tem que viver com elas. Depois a gente pode se arrepender ou pode agradecer, mas a gente vai descobrir o valor das escolhas depois de as tê-la feito, né? Tá, a gente também já comentou aqui sobre esse senhor aqui na foto preto e branco, Herbert Simon, que publicou lá o seu livro lá em 1947. E na aula de hoje a gente quer dar um pouquinho mais de crédito e de destaque para esses dois senhores aqui das fotos coloridas, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. O segundo deles, infelizmente, já faleceu, mas era, digamos assim, a dupla de pesquisa da economia comportamental. Embora a gente saiba que, como campo, várias outras pessoas contribuíram para o desenvolvimento da economia comportamental, a gente está falando aqui dos caras que surgiram como hereges e que hoje já são considerados os cardeais, né? Como o Kerli mesmo comentava agora há pouco, se um economista comportamental está no topo né, na presidência da Associação Americana de Economia, é como se os revolucionários tivessem chegado ao poder, né? Aqueles que antes eram iconoclastas, questionadores, agora estão, de alguma forma, ajudando a direcionar o campo do conhecimento. É sempre importante a gente resgatar, Kelly, que a contribuição do Tversky e do Kahneman foi conduzir uma agenda de pesquisas minuciosa, criteriosa, com, com aspectos profundamente aderentes às práticas científicas, para estudar, catalogar, registrar e mostrar o papel das heurísticas, aqueles atalhos mentais que a gente comentava na última semana, e os vieses, né, os deslizes que a nossa mente é sempre suscetível. Então, a gente está falando aqui de experimentos rigorosamente desenhados que foram identificando, catalogando e mostrando que todas essas realidades não eram apenas curiosidades, eles estavam muito mais para ser a regra do que a exceção no comportamento humano. E não foi uma batalha fácil, tá, gente? Esses caras tiveram que passar anos. E como o Kerry já mencionou também na última aula, os caras foram muito felizes em conseguir publicações em revistas em que não se esperava aceitar visões tão alternativas da teoria econômica, tá? Em particular, a gente quer falar um pouquinho sobre o chamado
Prospect Theory, ou teoria do prospecto, desenvolvida lá no final dos anos 70, e de autoria desses dois autores, do Tversky e Kahneman. Para entender um pouquinho do que esses caras fizeram, além da gente já imaginar que o que eles estão propondo é uma nova teoria de valor, a gente tem aqui um exemplo para entender qual que é o fundamento dessa teoria. Então, a gente imagina uma pessoa que tem o seu salário. Seu salário hoje é de R$ 2.000. E aí o seu chefe fala, olha, eu queria te passar tal responsabilidade, você foi muito bem nos últimos períodos, e eu quero te valorizar, então você vai ter um aumento de R$ 100 por semana, ou seja, 400 por mês. R$ 400 por mês, bom, claro que vai te deixar muito feliz, né? Todo envaidecido, você está sendo reconhecido pelo seu chefe, pela sua equipe, ele vai ter um impacto e vai aumentar a sua satisfação. Observe lá, por favor, na fase verde lá daquela curvinha de lado, observe que aquela curva ela cresce na medida que você tem acesso a mais recursos, mas a inclinação dela é cada vez menor. É aquela ideia de que você se sacia, né? Que você, os primeiros aumentos de renda vão ter um impacto enorme para você, mas se você já for uma pessoa de uma renda muito elevada, aumentar 200, 500, R$ 1.000 na sua renda, talvez não tenha o mesmo Ô, grau de Luiz, eu satisfação. mostraria na curva verde o seguinte: quando ele passa desse ponto inicial para 100, veja a quantidade de. É como se, o valor que ele dá a isso. Quando ele É, passa de 100 para 200, que é a mesma quantidade, veja a diferença do valor que ele acrescentou. Está vendo aqui? é, Ó, quando ele passa de 0 a 100, ele dá um valor enorme. Quando ele é, passa de 100 para 200, o valor já vai ficando menor. Se for de é, 200 para 300, cada vez, imagina agora de 1.000 para 1.100, cada vez menor. é, Para baixo, a coisa é bem diferente. Ó. Primeiro, é, note que quando ele perde 100, o valor negativo, ou não sei nem como dizer, é muito grande, muito maior do que o que ele dá quando ganha 100. E também essa curva tem uma declividade muito, muito diferente dessa daqui. Ó. O crescimento é muito mais acentuado. Eu acho que é, uma maneira muito simples de fazer isso aí, todo mundo dá esse exemplo. Eu digo isso porque acontece, já me aconteceu dos dois lados. Uma coisa é você perder uma quantidade de dinheiro, vamos pensar R$ 20 que não destrói ninguém, ou R$ 50 que não destrói ninguém, e você achar R$ 50. Todos nós ficamos alegres quando achamos 20 ou 50. Mas essa alegria, pode ficar tranquilo, que essa semana me aconteceu, de perder 50 ou perder 20, a alegria de ganhar 50 é menor do que a tristeza de perder 50. A alegria de achar 100, 10, 20 é muito menor do que a tristeza de perder 10, 100, 20. É só ficar é, atento. Então, esse é um dos achados mais importantes deles para mudar a teoria do valor, que perdas e ganhos não são um mesmo, não são espelhos simplesmente. Não, não tem espelho. Se você olhar essa parte verde, não é o espelho dessa aqui, da vermelha, não. A inclinação da vermelha é muito maior. Está dizendo que você valoriza muito mais, valoriza no sentido negativo, muito mais as perdas do que valoriza positivamente os ganhos. Então, esse foi um achado que permitiu a eles modificar de forma radical a teoria do valor, que era digamos, um dos pilares da economia convencional, e esse seguramente é o principal elemento. Essa curva que você está vendo aqui é, sem dúvida, eu não tenho qualquer dúvida nessa afirmação. Esse é o grande elemento que permitiu a ele o Prêmio Nobel de Economia. E não ganharam os dois, porque o Tversky, infelizmente, morreu um pouco antes, e o Prêmio Nobel só vai para vivos. Mas os dois fizeram isso aqui, sem dúvida. Essa curva daí, perguntar por que eles ganharam o Prêmio Nobel da Economia? Por algumas razões, pelo monte de experimentos que fizeram tudo. Mas porque tudo isso levou a essa curva. Se não fosse essa curva, não teria Prêmio Nobel de Economia, com certeza. eu acho extraordinário os pontos que você traz, Kelly, e assim, o interessante é a gente perceber que aqui é uma teoria psicológica do valor.
Né? Então, Isso. quando ele descobre que ganhar 100 traz um grau de satisfação muito menor do que perder 100, ele está falando assim, há uma assimetria entre ganhos e perdas, há também uma certa aversão à perda, né? Então, a gente sente muito mal quando a gente tem uma perda, e sobre a ideia de ganhar 50 reais, ou achar 50 reais e perder 50 reais, Kelly, a maneira que eu gosto de colocar é assim, imagine que você, ao longo do dia, você se dá conta que perdeu 100 reais. E aí, quando é no final do dia, você está saindo do trabalho e indo para casa, você descobre que não, está aqui. Se alguém te perguntar, você está feliz. Ah, como é que foi seu dia hoje? Ah, foi ótimo. Eu achei que eu tinha perdido 100, mas depois eu vi que eu não perdi. Quer dizer, deixar de ter uma perda te deixou feliz. E Exatamente. pela teoria original do valor, você teria que chegar em casa e falar assim, como foi seu dia? Você falou, ah, normal, igual. Não aconteceu nada. Não teve nada. Você É, não teve ganho, supostamente, né? Não teve ganho líquido. Agora, ter deixado de perder, acaba que no final das contas você sai no lucro. O seu dia foi um dia bom. Achava que tinha perdido e depois você viu que deixou de perder. Tá, então, essa ideia, ela foi não apenas consolidada, né, na curva que vocês viram, não apenas ela está incluída e muito bem discutida nesse livro que vocês estão vendo aqui, Rápido e Devagar, mas ela foi profundamente estudada em uma série de circunstâncias em que essas regularidades se mostravam. Então, existe um conjunto muito grande de experimentos onde a gente observa esse fenômeno. Eles não são apenas o fruto da imaginação de alguém, mas são uma hipótese bem formulada e que depois vai ser testada com método científico a sua validade, tá? Aqui aquilo que a gente tinha mencionado, mas não custa a gente mostrar, essa é a lista dos mais vendidos da Veja. E a gente está vendo aqui o livro Rápido e Devagar, ele está ó, há 85 semanas entre os mais vendidos. Na semana passada ele estava entre o quinto lugar mais vendido, essa semana ele já voltou para o quarto lugar mais vendido. Então trata-se de uma obra que ainda continua tendo um enorme sucesso de vendas e continua exercendo muita influência sobre a forma de pensar que todos nós estamos desenvolvendo, né, ou revisando. Um outro elemento muito interessante do livro, Kerly, e que aí eu vou passar para você comentar um pouquinho, é essa ideia de um modelo sobre o funcionamento da mente. Né? O que seria uhum. um sistema um e o sistema 2? Vamos sempre lembrar que isso é uma teoria, tá, gente? Não tem lá um. Não dá para rachar sua cabeça e ver lá, ah, não, aqui um pedaço do cérebro é sistema um, o outro é sistema 2. Mas Uhum. você queria fazer aí uma síntese dessas Sim, ideias, Kerly? eu gosto dessa ideia, porque realmente é um bom modelo. É claro que isso não é um modelo biológico do cérebro, seguramente não é um modelo biológico, embora o pessoal da área já tenha capacidade de hoje verificar onde é que se situa dentro do cérebro essas partes ligadas aos dois. Mas não é esse tipo de formulação que ele está fazendo da anatomia do cérebro. Não, ele está dizendo como o cérebro como nós nos comportamos, é como se tivéssemos dois cérebros. Um que atua para tomar decisões rápidas, e isso seguramente foi fundamental para a espécie humana, porque quando você é atacado, quando nós fomos atacados nos primórdios pelos animais maiores, nós que não tínhamos garra, que não tinha dente forte, que não eram velozes, coisa nenhuma, a resposta, a velocidade da resposta era absolutamente fundamental para qualquer um, e para nós mais ainda, a gente tinha que ser rápido no gatilho, compreender a situação e agir de uma maneira absurdamente rápida. Sim, mas depois, mesmo naquela época, nós humanos desenvolvemos uma estrutura de viver em coletividade, porque era impossível sobreviver individualmente. Um tigre vive sozinho, ele sobrevive sozinho. Agora, vai um homem sobreviver sozinho. Primeiro, ele não tem como se defender. Os homens se defenderam inicialmente das feras atirando pedra, atirando pau. E dois homens atirar
pedra num leão é uma brincadeira. Agora, não tem leão que resista a 100 homens atirando pedra nele. Não tem esse. O leão morre. Então, foi necessário desenvolver uma mente muito complicada, muito sofisticada, para permitir que essas pessoas pudessem viver numa comunidade. Então, uma grande teoria, que eu acho uma teoria brilhante, é que esse cérebro nosso nem sequer foi desenvolvido para desenvolver grandes instrumentos ou devices tipo pontes, construções. Não, foi desenvolvido muito mais cedo para ver como é que a gente convive, como é que, que os animais que, como é, que tinha que viver daquela forma, ou vivia em comunidade ou morria. Imagine a quantidade de conflito que isso gerava naquele estágio. E foi desenvolvendo um cérebro extremamente complexo para lidar com essa coisa. Então, são esses dois cérebros. Quer dizer, a necessidade de você responder rapidamente aos ataques, e a necessidade de você elaborar de uma maneira muito mais elaborada, conviver numa comunidade extremamente complexa. Extremamente complexa podia ser 200 pessoas, mas era todas as decisões eram de vida ou morte. Não são as nossas decisões. As decisões eram simplesmente errou, morreu, acertou, sobreviveu. Quer dizer, era um jogo muito mais duro, muito mais pesado. Todos os lances eram de final. Não tinha jogo amistoso. Todos os lances eram de campeonato e todos os lances eram de final. Então, você teve que desenvolver uma mente extremamente complexa para lidar com essa situação. E aí, Kahneman tem toda a razão na teoria dele. Quer dizer, acabou sobrando para nós esse tipo de cérebro que é como se a gente tivesse duas mentes. A gente toma decisão. Eu estou acostumado e sou treinado e gosto de tomar decisões em alguns segundos. Sim, mas isso é resultado de um treinamento, de tal. Quer dizer, quando eu tomo decisões de segundos, significa dizer que é a primeira vez que eu estou encontrando com uma coisa, não. E esse tipo de decisão que a gente toma é extremamente baseado em experiência, em resultados, inclusive também na biologia. Toda criança reage a um latido de um cachorro, a um ataque de um gato, rapidamente, quer dizer, ele já nasce com essas capacidades no cérebro dele. E depois vai desenvolvendo essas capacidades de viver nos seus grupos e tal. Então, essa é basicamente a teoria do Kahneman, que a gente tem esses dois cérebros, quer dizer, um cérebro que toma essas decisões super rápido e que pode ser excelente, e a gente precisa dele para sobreviver. E as heurísticas são basicamente as chamadas decisões do sistema 1, enquanto que a decisão racional são basicamente o resultado da utilização do sistema 2. É claro que nós somos um, é claro que o cérebro é um, mas é uma boa maneira de entender o nosso comportamento, imaginar como se nós tivéssemos dois cérebros, um cérebro que reage rapidamente e outro que reage devagar. E é por isso que o livro dele chama-se Rápido e Devagar. É isso mesmo que se chama em português, né, Luiz? Rápido e Exatamente. Devagar. Pronto. Então, o sistema 1 consiste no processo de pensamento intuitivo, automático, tal. O sistema 2 é mais reflexivo, controlado, analítico, beleza. Então, a gente precisa, em situações, usar o sistema 1 e a gente precisa, em muitas situações, usar o sistema 2. Geralmente, o que é tido como erro é você usar o sistema 1 quando, na verdade, você deveria estar usando o sistema 2, né? O que acontece é que muita gente reage a várias situações, e como o sistema 2 é um sistema que demanda muita energia, é muito difícil pensar, seguramente, é uma das atividades mais demandantes de energia do ser humano. Se você vir a quantidade de energia que o cérebro consome, é uma coisa absurda. A gente vive basicamente de comer, para continuar com esse cérebro consumidor de tudo. Ele vive consumindo a gente o tempo todo. Consumindo, porque é uma máquina, quer dizer, e quando a gente vai dormir, ainda tem isso. Ainda fica aí o oráculo da noite trabalhando para a gente, segundo a teoria aqui do Siddhartha Ribeiro, trabalhando para
melhorar, quando a gente se despertar, já ter elaborado algumas coisas. Então, esse gigante, que é o cérebro humano, gigante em relação ao cérebro dos outros primatas, ou dos primatas em relação aos outros animais, e um gigante, porque é capaz de botar o homem na Lua e está querendo ir para Marte, e para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, quer dizer, esse gigante é bom modelo, um modelo extremamente útil, imaginar que ele está dividido nessas duas partes. E eu acho que, fundamentalmente, é essa a ideia do Kahneman, né, Luiz? E ajudou muito ao desenvolvimento da economia comportamental. Justamente. E olha só esses exemplos que a gente tem aqui, tá? O sistema um, quando você fala a sua língua materna, né? Quando você fala a sua língua natural. O sistema Pronto. 2, quando você vai tentar aprender uma língua estrangeira. Né? Quando você está Isso. aprendendo uma língua estrangeira, ficar num contexto em que você está ouvindo e tentando falar na língua estrangeira pode ser muito cansativo. Você Deixa eu precisa perguntar uma realmente. coisa a você, Luiz. Uhum. Você dorme lendo em inglês? Não, para É dormir capaz de e para. adormecer? É capaz de adormecer? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu, Pois é, esse eu é o durmo, ponto. Quer dizer, aliás, literalmente, eu durmo todos os dias ouvindo podcast da BBC de Londres. Todos os pronto. dias. Isso é uma boa ideia do sistema um, sistema 2. É porque você ouve com o sistema um. E eu É, não. Eu fico com o sistema 2 o tempo todo as, fazendo as comparações, percebendo tal. Enquanto que você. Então, eu lhe digo uma coisa. Quer dizer, se você não dominar uma língua, enquanto ela não for para o seu sistema um, que não é o meu caso com o inglês, você não consegue relaxar e não consegue dormir. Então, se eu perfeito. quiser dormir, eu só consigo dormir se eu estiver lendo português, espanhol, é uma língua que eu leio, digamos, no sistema um. É, Por isso que eu perguntei a você se você dormia com inglês, porque eu não consigo. Porque o meu está no sistema 2. Eu estou o tempo todo fazendo a análise, as conexões e tudo mais. Beleza, Luiz. não, e Só essa é curiosidade. uma curiosidade até que eu também tenho podcasts em francês que eu acompanho, mas esses eu não coloco na hora de dormir, Ah, pois é. Então, porque eu não vou conseguir me ater ali, eu tenho que ter muita atenção. Outros exemplos de comparação sistema um e sistema 2, quando você faz o seu trajetório para o trabalho de todo dia, ou quando você vai planejar uma nova rota, ou vai para algum lugar que você não costuma ir. Outro exemplo, quando você observa uma torta, um bolo, algum produto apetitoso, o sistema um reage imediatamente, sua boca saliva, você tem vontade de comer. O sistema 2 às vezes, entra e tem que falar, peraí, deixa eu ver as calorias, deixa eu ver como que eu estou de peso, deixa eu ver qual vai ser o impacto de longo prazo sobre essa decisão e tudo mais. Luiz, Então, deixa eu falar uma coisa dramática disso. Talvez, sistema 1 e sistema 2. Vou até falar com uma certa reserva, para não uhum, haver uma identificação clara. Um amigo meu, o irmão dele, um sujeito brilhante, brilhante, saiu do trabalho e verificou, consciente, que não sabia onde estava. Mas ele sabia que não sabia onde estava. Então liga para a mulher e diz: Fulana, eu não sei onde estou. Ela disse: Tudo bem, como é meu nome? Fez, checou tudo, então, você está com a memória. Caminhe para a primeira placa de rua que você encontrar, você pare e leia a placa de rua. E pare. Ele fez exatamente isso. Caminhou. Na primeira placa de rua, leu o nome da placa, ficou esperando. A mulher pegou, infelizmente, estava com um problema, um tumor no cérebro, que um grande camarada, um grande sujeito brilhante, acabou morrendo. Mas é curioso, né, que esses sistemas atuando de maneira separada, quer dizer, ele não sabia onde estava, embora fosse a área que ele viveu a vida inteira, mas ao mesmo tempo não perdeu completamente, porque se lembrou de ligar para a mulher do celular e foi capaz de cumprir a instrução dela, de caminhar, parar, encontrar uma placa, olhe para as placas de rua. Na primeira que você encontrar, leia e pare. Aí ele fez isso e ela pediu para identificar, ela conhecia toda aquela área, como ele conhecia, ele identificou os pontos, ela falou, agora pare aí, você não sai desse lugar. E foi lá e resgatou ele.
Pois é. Já pensou? Dramático. A poucos metros, centenas de metros do lugar onde ele sempre viveu. É impressionante isso. É, pois é. Gente, olha só, agora alguns exemplos visuais, né? Olha, todo mundo que vai para um ponto de compra está acostumado a ver o destaque para o valor da prestação e, às vezes, em letras pequenininhas lá, quantas vezes que aquele produto está sendo dividido e qual que seria o valor à vista, né? Então, esse aqui é quase uma loja tentando te convencer a comprar, né? Ele fala, olha aqui, ó, é só 129 a prestação. Depois você vai prestar atenção, você vê que são 8, às vezes 10, 12 prestações de 129. Isso é muito comum aqui no Brasil. O Brasil tem esse tipo de propaganda, faz muito sucesso no Brasil. Por outro lado, aí no lado direito, você tem visto também o sistema regulatório, né, as normas do país, tentando apelar também para o seu sistema 1. Então, ao colocar cores, letras que são facilmente identificadas, né, a ordem alfabética é muito bem consolidada na mente de todo mundo, ao fazer esse tipo de recurso visual, também a regulação está tentando auxiliar, apoiar a tomada de decisão de uma maneira que não seja, digamos assim, descuidada. Um outro exemplo também extraordinário, que mostra o efeito do sistema 1, é quando a gente tem o papel da escolha padrão, né? Então, vamos explicar o que é que vocês têm visto aí nesse diagrama na sua frente. Aqui a gente está separando os países conforme as características de doação de órgãos. Então, a gente tem aqui vários países da Europa, no lado direito, que a taxa de doação, de doadores de órgão, às vezes ultrapassa 90%, fica muito próximo de 100%. Todo mundo se considera doador de órgão, todo mundo tá. E, por outro lado, a gente tem outros países que não têm culturas tão distantes assim, que não têm realidades tão diferentes, e que, no entanto, a taxa de doação é muito baixa, não alcança 30%. O que está acontecendo aqui, gente? Os países do lado direito, se você quiser não ser doador, você tem que pedir, você tem que preencher um formulário e dizer, não sou doador. Os países do lado esquerdo, para ser doador, você tem que preencher. É o contrário, Luiz. Não, o que eu disse que os países do lado direito, para não ser doador, você tem que preencher. Sim. Você tem que se declarar não doador. Se você não fizer nada, você é doador. Os Sim, é países do doador lado, no lado direito. Sim. os países do lado esquerdo, se você não fizer nada, você não é doador. Para se tornar doador, você tem que se manifestar. E esse é o caso do Brasil. O Brasil também é um país em que, para se tornar doador, você precisa ir lá se manifestar. Não, eu quero ser doador de órgãos. Hoje em dia, as pessoas já fazem essa pergunta lá quando você tira a sua carteira de habilitação, né, para dirigir. Mas as pessoas, grande maioria delas, tem temores, né, de que possam ter lá uma circunstância dramática, de estar entre a vida e a morte, e haver ali um desvio de interesse de quem está cuidando de você. Mas aqui a gente vê que países mais desenvolvidos já perceberam que as pessoas, não é que elas não queiram ser doador, é que se a escolha já tiver feita, a pessoa não tendo um grande desconforto com aquela opção, ela vai seguir. E isso acontece muitas vezes quando você entra numa sanduicheria e tem lá o combo, já tem a opção pronta. Aqui você pega uma batata frita, o sanduíche e o refrigerante e tal. Então, isso é uma maneira de colocar, de facilitar uma decisão, que, caso contrário, se não houvesse essa facilitação, você talvez despenderia um volume muito grande de energia, de recursos mentais para fazer a decisão. Tá, então, como esses, né, como o caso da geladeira, como o caso aqui do doação de órgãos, nós temos uma série de outros exemplos, alguns a gente já comentou nas aulas da semana passada, como é o caso das regras de bolso, né, ou das heurísticas, o conceito de satisficiência também a gente já comentou, mas vamos falar de alguns outros aqui, Kerry, que a gente também acha que acaba acrescentando para esse autoconhecimento de todos nós.
O segundo que você tem aí na lista é o desconto hiperbólico. Quer explicar um pouquinho esse exemplo, Kelly? O que se Não, trata? segue aí, Luiz. Segue aí, Luiz. Eu sei que você tem bons exemplos disso aí. Você Tá dá bom. exemplos práticos. Vai O lá. caso do desconto hiperbólico, a gente está falando daquela circunstância que todos nós, independente de ser brasileiro, chinês, alemão, todos nós tendemos a valorizar mais o presente do que o futuro. Não é só no Brasil que as pessoas ficam até tarde assistindo uma série do Netflix e no dia seguinte se arrependem porque dormiram pouco. Não Eu é só. gosto do imposto do desconto hiperbólico, eu pensei que você ia dar o exemplo. Geralmente você. É como se. Eu estou dizendo isso porque eu sou um descontador hiperbólico natural, sou um bom exemplo. Quer dizer, sempre você acha que dispõe de mais, que disporá de mais tempo no futuro do que dispõe agora. Então, essa é uma das razões de você postergar, não fazer muitas coisas hoje, que você acha, não, 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 no futuro eu vou ter muito mais tempo, muito mais possibilidade de fazer do que agora. E isso uma coisa do desconto hiperbólico que eu gosto demais desse exemplo. Como Agora também aqui, nesse caso que você mencionou, a gente tem aí dois dois efeitos. viés cognitivos, porque tem um segundo chamado falácia do planejamento, Palácio que do Planejamento, eu sei que está incluído aí. é quando a gente subestima o tempo que vai levar à conclusão de uma tarefa no futuro. Então, o cara que tem lá um dever de casa para entregar na segunda-feira, ele deixa para o domingo, quando chega no domingo, ele deixa para o final do domingo, quando dá 8 da noite, ele fala, bom, então eu faço entre 9 e 10. E aí, quando ele vai ver, ele vai passar a noite inteira, vai trabalhar até as 7 da manhã do outro dia, porque ele não avaliou bem o tempo que ele vai gastar para desempenhar uma tarefa no futuro. E ele tem a ver, sim, você tem toda a razão, ele está associado com o desconto hiperbólico. Tem outros efeitos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, o efeito enquadramento. Eu vou até mostrar uma foto, vou adiantar aqui um pouquinho, ó. Efeito enquadramento é isso aqui, ó. Se alguém te diz que uma bandeja de carne moída é de 10% apenas de gordura, ou se é 90% livre de gordura, isso impacta. Isso afeta a sua decisão. Se alguém te disser que o produto tem 10% de gordura, você vai focar no lado negativo, no fato de que 1/10 de tudo aquilo ali é só gordura. Se alguém disser que 90% sem gordura, você vai pensar assim, poxa, quase a totalidade é sem gordura. Então, Se lembrar, por exemplo, de um cursinho, você já viu algum cursinho dizer só 10% de reprovação? Não. Os cursinhos é, dizem 90% de aprovação e tal. Nunca viu dizer assim, 50% de reprovação no ITA. Não, não. 50% de aprovação no ITA. Isso é exatamente o efeito framing, no sentido. Depende da forma que você enfoque a informação. Se você der um enfoque baseado na aprovação, você tem um resultado. Se você der a mesma, não estou falando de informação diferente, não. Quer dizer, esse cursinho aprova 90% dos seus alunos nas faculdades federais. Aí você dissesse, informasse, esse cursinho só, só 10% desses alunos não são aprovados nas universidades federais. Pode ficar certo que a informação de que aprova 90%, que é a mesma de não aprovar 10%, seria considerada melhor. Existe muito experimento, e a gente mostrou no curso de saúde, os efeitos framing, quando você tinha que escolher uma vacina. Se você disser uma vacina, pronto, olha agora no caso da vacina, o que é que todo mundo diz? Ah, não, essa vacina tem 90% de acerto, né? 90% de acerto. Nunca ninguém vai propagar, essa vacina tem 10% de erro, que é, digamos, falso positivo. Então, toda hora o efeito framing é usado, porque se você mostra de um ângulo uma coisa e mostra de outro ângulo, a impressão que causa é completamente diferente. é, pois é. A gente já está terminando essa aula, né, Kelly? Que a gente já está Uhum. ultrapassando aqui 1h15,
Mas deixa eu comentar rapidamente aqui só sobre o efeito âncora e o efeito Dunning-Kruger. Gente, o efeito âncora, quando você chega num determinado ponto de venda, aqui você está vendo uma estante de vinhos, né? Esses caras que desenham a distribuição dos vinhos, pode parecer para você aleatório. Ah, tem ali um vinho que custa 89, tem outro aqui na ponta que custa 27. Mas quando os caras dispõem esses vinhos num determinado mostruário, eles sabem quais são aqueles números que você vão ver primeiro, aqueles números que o consumidor tende a buscar imediatamente. Então, muitas vezes, a disposição de produtos pode parecer aleatória, mas ao olhar primeiro por um determinado valor ou para uma chamada mais saliente de um determinado produto, você cria uma ideia de valor. E essa primeira impressão, muitas vezes, vai servir de base para você depois julgar o que está caro e o que está barato. Tá, então, isso é um efeito previsível, que você, a partir de experimentos, você consegue comprovar que eles funcionam. E, antes de terminar também, eu acho que vale a pena mencionar esse efeito Dunning-Kruger, que eu acho que é o mais irônico e o mais interessante, e, no entanto, muito comum na realidade desse nosso país aí, cheio de controvérsias. O efeito Dunning-Kruger diz que nós temos uma certa incapacidade de medir nossa ignorância. É muito comum a gente encontrar pessoas que acabaram de aprender sobre um assunto e que já se consideram especialistas. Por outro lado, quando você vai perguntar para uma pessoa que tem 20, 30 anos de estudo, ele vai dizer assim: não, eu tenho muitas dúvidas, ainda precisamos desenvolver mais a ciência, o conhecimento sobre esse assunto. Então, é muito comum que a gente vê um certo grau de arrogância, né, de pessoas que não têm uma habilidade tão boa para entender o tamanho da sua ignorância. E isso acaba gerando todo tipo de discussão. É provável que metade das discussões de bar que você já teve na sua vida tenha uma participação desse efeito Dunning-Kruger, seja em você, seja nos seus interlocutores, não é isso, Kevin? Seguramente. Tá, então, gente, olha só, nós vamos encerrar por aqui, porque nós já estamos passando de 1 hora e 20 minutos. Mas são uma série de efeitos que a gente pode resgatar e a gente deve resgatar no nosso próximo encontro, e que, de alguma forma, a gente quer mostrar que eles impactam não apenas a tomada de decisão do dia a dia, das escolhas corriqueiras de cada um de nós, mas impactam também a decisão de empresas, a decisão de gestores e muito do que acontece dentro dessas organizações. Gostaria de completar mais alguma coisa antes da gente fechar, Kerlin? Não, eu gostaria de só lembrar que nós estamos mostrando todos esses efeitos endowment em vários. A quantidade de efeitos a gente nem pode falar. Eu diria que são centenas de efeitos testados, que a gente pode chamar de vieses de comportamento. Tudo isso é para provar que aquele modelo de racionalidade completa e absoluta não é um bom modelo de comportamento do ser humano. Você pode até construir bons modelos de economia, supondo que o consumidor é assim. Em algumas situações pode ser, porque você não precisa de um consumidor tão, digamos assim, tão parecido com a realidade para tirar boas conclusões. Mas, depois que se estudou economia comportamental, a microeconomia nunca mais foi a mesma e nunca mais será a mesma. E a teoria do valor, essa não se fala. Eu diria que a teoria do valor hoje é fundamentalmente a teoria comportamentalista do valor. É isso aí, meu amigo. Então, nós vamos encerrando por aqui. No nosso próximo vídeo, né, no segundo vídeo da semana, a gente deve falar um pouquinho sobre o nudge, né, os empurrãozinhos, e um pouco sobre escolhas que envolvam aspectos morais, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam e continuem aí nos seguindo para concluir com chave de ouro o nosso curso. Um abraço, Dr. Kelly, abraço a todos. Um abraço a todos, boa noite.